perversas. Eles podem estar entre nós, muitas vezes acima de qualquer suspeita. Fico bem surpreso, viu? Porque não mostrava até nada. Simpáticos, podem ser sedutores, inteligentes, mas sádicos, insensíveis e frios. E o tempo todo ele dava risada, frio, o tempo todo frio. Ele nem se comovia. Quando eu sentia dor, quando eu chorava, ele nem se comovia. Ele abusou de você? Abusou várias vezes. Como é possível uma pessoa narrar um assassinato com tamanha naturalidade? Me oferecer R$300. Me oferecer para ajudar a matar o cara aqui. Certo. Entendeu? Ailton é só um entre tantas pessoas consideradas psicopatas, mas outras ganharam destaque na imprensa. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Condenado a 147 anos de prisão, recebeu mais de 1000 cartas de amor e se casou com uma das admiradoras. Outro criminoso é da década de 60, João Acácio Pereira, o bandido da luz vermelha. Ele dizia que matava por acidente, cumpriu pena de 30 anos. Em 1998, foi assassinado. Já o marceneiro Silvio Francisco de Carvalho ficou famoso não só por ter tirado a vida de 5 pessoas, mas pela agressividade, inclusive com os repórteres. Silvio foi preso em outubro de 2014, mas morreu 5 meses depois de ser espancado na cadeia. E a lista não para. Tiago Henrique Gomes da Rocha, o matador de Goiânia, 39 assassinatos. O que foi que mudou na cabeça de Tiago Henrique Gomes da Rocha depois que ele cruzou aquele portão e passou a ficar preso numa cela? Você se considera um psicopata? Você tinha plena consciência dos crimes que cometia, só que era um desejo incontrolável, não é isso? Não tinha plena capacidade para isso. Era uma coisa mais forte. Damião Soares dos Santos, o vigia incendiário que trouxe dor e desespero a uma cidade inteira. Eu não acredito até hoje. Damião dos Santos era um sujeito de mentalidade perturbada, sofria de uma mania de perseguição terrível. Por essa mania de perseguição, ele se isola do mundo. Mas eu vou carregar no coração para sempre a imagem da minha esposa. Stephen Paddock, americano, entrou para o rol dos assassinos mais cruéis do mundo. A cidade de Las Vegas foi palco do maior massacre dos Estados Unidos. 58 mortos, 50 feridos. Muita tristeza e uma pessoa veio para se divertir, para se distrair um pouco e acontecer tudo isso, né? Dos assassinatos em massa aos crimes mais comuns, mulheres também podem ter esse perfil perturbador. Como essa, que engana, atrai pela beleza, mas é perigosa e, segundo o especialista, psicopata. A versatilidade criminal, né? A capacidade incrível de manipulação, a falta de sentimentos pelas pessoas, pelas vítimas. No programa Fala Que Eu Te Escuto de hoje, um raio-x da mente dos psicopatas. Ele não tem empatia, amor, respeito, responsabilidade, muito menos culpa. Ele não tem remorso, não tem. Qual a origem de tanta perversidade? Seriam traumas da infância? Já nasceram assim? E por que é tão difícil prever suas ações? Quem são esses homens e mulheres dissimulados que cometem crimes bárbaros? O desespero das testemunhas. Nossa, ela tá toda queimada. Um ataque surpreendente contra crianças. E uma creche em chamas.
meio da tragédia, o autor da agressão, Damião Soares dos Santos, de 50 anos. O vigia noturno que jogou combustível nas vítimas, no próprio corpo e incendiou as crianças. 4 crianças não resistiram e morreram na hora, outras dias depois. Damião era vigia da creche havia 8 anos. Ele trabalhava no período da noite e não tinha contato com as crianças. Para a polícia, Damião tinha um perfil doentio, com graves distúrbios mentais, e premeditou toda a ação. Damião dos Santos era um sujeito de mentalidade perturbada, sofria de uma mania de perseguição terrível. Por essa mania de perseguição, ele se isola do mundo. Damião tinha mãe e 2 irmãs. Segundo relatos da família à polícia, ele disse 2 dias antes do ataque que daria um presente aos parentes. Iria morrer. Em 2014, o vigia foi diagnosticado com transtorno mental. Na época, uma psicóloga sugeriu um acompanhamento psiquiátrico que nunca foi feito. Segundo a polícia, Damião dos Santos ainda procurou o Ministério Público Estadual para dizer que a mãe estava tentando matá-lo, colocando veneno na água e na comida dele. Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais diz que o estudo social solicitado em 2014 apontou que Damião apresentava disfunção de consciência. A doença seria o chamado delírio persecutório, caracterizado pela crença da pessoa de estar sendo perseguida ou traída. Mas Damião tinha também um outro lado na personalidade. A família fala que ele tinha esse problema, essa mania de perseguição, mas era um sujeito afável. Nunca comportou-se de modo violento com eles. A própria polícia diz que, como profissional, nunca teve problemas. Não era de faltar ao trabalho, nunca teve nada em sua ficha funcional que o desabonasse. Para os vizinhos, um homem de bem. Muito meu amigo, gente boa, bacana, não sei como é que ele fez isso. Esta psicóloga forense diz que é muito difícil prever que pessoas com o perfil de Damião possam cometer crimes bárbaros como este. Parece que foi alguma doença mental que levou ele a cometer esse crime. Mas vamos lembrar que a maioria dos doentes mentais não são criminosos, não são assassinos, assim como a maioria dos assassinos, dos criminosos, também não são doentes mentais. Olá, muito boa noite. Do Brasil para o mundo, através da Record TV, nós vamos falar hoje, tentar um pouquinho entender o porquê dessas pessoas agirem dessa maneira, porque elas têm essa mente tão complexa que desafiam até mesmo aos especialistas. A nossa pergunta de hoje é: psicopatas é uma doença? É maldade? Ou é uma revolta? Nós estaremos, a partir de agora, ouvindo você pelas nossas redes sociais. Você pode participar deixando a sua opinião no nosso Facebook. Entra lá agora, fala que eu te escuto no Facebook, como também no nosso Instagram. As nossas linhas também estão abertas para que você possa deixar a sua opinião, como também o nosso Skype. E para falar sobre o assunto, nós temos aqui o doutor, ele que é psiquiatra, o doutor Ivan Barenboim. É isso mesmo? Acertei? Boa noite. Isso mesmo, boa noite. Nós vimos aí casos que tomaram proporções nacionais e até internacionais, situações onde pessoas foram vítimas e se questionou muito o porquê de suas ações. E é essa a primeira pergunta que eu já queria antecipar. Ele sabe que ele é um psicopata? O psicopata, ele tem consciência do que ele é? Em geral, ele não tem consciência que ele é um psicopata, ele não tem um insight, né, como a gente diz em psiquiatria, de que ele é um psicopata, que ele tem um transtorno mental. Mas ele tem consciência de que aquilo que ele está fazendo é errado. Tá? Ele a psicopatia ela não é uma perda de juízo da realidade, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Eu vi um caso aqui na reportagem falando de um paciente que tinha delírio persecutório.
Aí já é outra coisa, é psicose, né? Aí a pessoa perde o contato com a realidade e pode, vamos dizer assim, por conta dessa perda de contato com a realidade, até cometer um crime. Isso é bem menos comum, né? A relação do crime com a esquizofrenia ou com a psicose. A relação do crime com a psicopatia já é muito grande, que a psicopatia, vamos dizer, é uma dificuldade da pessoa de ter empatia pelos outros, ou seja, se colocar no lugar dos outros, e uma pessoa em geral muito fria. Isso favorece esse comportamento criminoso violento. Então vamos falar mais ao respeito. O programa de hoje está imperdível. Compartilha lá nas suas redes sociais, compartilha com seus contatos, nós vamos falar amplamente sobre o assunto e você vai poder deixar lá a sua opinião também. Eu vou falar já com a Lorena, ela que é de Uberlândia, Minas Gerais. Lorena, boa noite. Boa noite. E a sua opinião, Lorena? Você acha que é uma doença, é uma maldade, é uma revolta? De onde surge essas atitudes? Eu acredito que seja uma revolta, né? A pessoa, ela passa por algum trauma, né? Sofre um trauma na vida dela e esse trauma desencadeia, né? Essa frieza, esse egoísmo na pessoa, a pessoa passa a pensar em si próprio. Ela desconsidera tudo que está ao seu redor e vive o seu eu, né? Ela passa a viver uma negação. Eu acredito. Nós tivemos esse caso aí em Minas Gerais, tomou proporções mundiais e essa discussão ela veio à tona, né? Então você acha que é uma questão que a pessoa ela vai adquirindo segundo as suas más experiências? Sim, a pessoa, devido a tantos traumas, tantas desprezos, situações que ela vivencia, né? Por passar pelas pessoas, pela sociedade, isso acaba interferindo, né? Na sua personalidade a ponto dela se tornar esse tipo de pessoa. Tá bom, Lorena. Muito obrigado pela sua opinião. Um grande abraço a todos aí em Minas Gerais, tá bom? Um abraço. A nossa repórter Daniela Marcondes, ela levou essa discussão às ruas. Confira. Eles podem estar em qualquer lugar. Nas ruas, no cafezinho, no trabalho, até mesmo dormindo do seu lado. Afinal, são 69 milhões de psicopatas no mundo. Mas será que eles nascem assim? Escolhem ser assim? Ou o ambiente os constrói? Eu acho que ela nasce e que a sociedade tem participação, sim. Tanto que tem relatos de crianças psicopatas, né? Então, mesmo tendo uma boa criação, eu acredito que ela nasce, sim. Eu acho que eles vão se transformando ao longo dos anos e acho que a sociedade também transforma. Que o mundo que a gente vive também está muito mal. Eu acho que a sociedade contribui. Pelo tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, fica bem complicado uma pessoa se tornar uma pessoa normal, conviver na sociedade, com pessoas, com os pais, com a escola, com o trabalho. Então as pessoas acabam entrando em depressão e com isso tendo mentes talvez até diabólicas. Eu já vi uma situação em que, por exemplo, foi feita uma tomografia de psicopata e isso consta nessa tomografia que existe algum desvio, algum distúrbio que já vem com a pessoa. Provavelmente o que pode acarretar é que depois a pessoa tenha um fator ambiental que acarrete a desenvolver ainda mais um problema psicológico. Eu acho que ele tem uma tendência biológica a isso e que a sociedade sim contribui. Eu acho que os valores da sociedade estão muito complicados e esses valores eles podem influenciar muito assim no desenvolvimento e na evolução da mente humana. Então acho que por causa de algumas variáveis que existem por aí, isso pode ser um fator complicador, né? Você acha que uma pessoa, quando ela mata, ela pode matar apenas por maldade ou tem uma vingança atrás? Eu acho que as duas motivações, mas eu acho que uma pessoa que não tem essa predisposição para matar, nunca mataria. Tem gente que mata para se vingar mesmo. Às vezes a pessoa que ela tá matando nem é a que fez o mal para ela, mas é por vingança, para vingar o que já aconteceu com ela. E também por maldade, porque a pessoa é ruim mesmo. Eu acredito nos dois. Existe por maldade, mas também por vingança. Eu acho que anda junto isso. Nossa, é meio complicado. Pode ter por vingança, por iniciativa da pessoa, né?
ou por maldade, mas isso eu acho que é uma questão da educação da pessoa. Se a pessoa realmente é uma psicopata, ela vai fazer isso talvez até inconscientemente, eu não digo inconscientemente, mas que ela faça por força dessa doença que ela tem, né? Supostamente. Algum momento da sua vida, você já olhou em volta e pensou, pode ter um psicopata aqui ou não? Claro, pode ser. Você nunca sabe como que é a outra pessoa que está do seu lado, que convive com você. Todo dia. Sempre tem psicopatas ao nosso redor. Sempre tem e são sempre em pele de cordeiro, né? Não sei, eu nunca parei realmente pra ver, mas acho que a partir de agora, né, é importante a gente dar uma olhada, né? Vai que tem uns caras ruins aí por aí. Olha, nunca me ocorreu, nunca vi uma pessoa com cara de psicopata, né? Mas pode acontecer, né? Ninguém sabe, né? É como dizem, né? Quem vê cara não vê coração, né? E você pode seguir dando a sua opinião pela nossa enquete. Você pode entrar lá no nosso Twitter e ver psicopatas. É uma doença, maldade ou revolta? As pessoas estão aí entre doença e maldade. Você pode deixar a sua opinião. Vamos ver se esse gráfico vai mudar ao longo do programa. Eu vou falar com o Fagner, ele que é lá de Sinop, no Mato Grosso. Fagner, boa noite. Opa, boa noite. E a sua opinião, Fagner? Olha, na nossa opinião, a gente vê assim, a pessoa ela entra nesse quadro, né, de psicose, devido a um trauma, né, da infância, e passa o seu tempo e assim, ela não se abre, ela não conta o que aconteceu com ela, o trauma, a separação dos pais, um abuso. Então ela acaba se tornando uma pessoa revoltada, né? E ela acaba sendo fria, né? E acaba cometendo esses delitos, né? Essas atrocidades. Tá bom então, Fagner. Muito obrigado pela sua opinião. Positivo. Valeu. Doutor, a gente fica aí entre... É algo físico que a pessoa é vítima de uma doença patológica? É algo emocional? Porque a gente vê aí, uns falam que é revolta, ao mesmo tempo é um trauma... Mas diante da medicina, diante da ciência, como se classifica? Então, isso aí é uma questão em aberto ainda, né? A gente não posso dar uma resposta categórica em relação a isso. Posso falar o que a literatura está discutindo no momento, tá? Uhum. Então, existe uma proposição na literatura que existem os dois tipos, o psicopata primário e o psicopata secundário, tá? Ou seja, o primário seria aquela pessoa que já... vamos dizer assim, nasce com aquilo, tá? Em geral, são pessoas que já são... predispostas. Não só predispostas, a pessoa não... Às vezes essas pessoas são criadas em um ambiente ótimo, uma família boa, não tem problema nenhum maior, né? E se tornam psicopatas, existe isso, sem dúvida nenhuma, tem muitos casos descritos em relação a isso. Mas também tem casos que se tornam psicopatas só depois de terem sofrido, como eles falaram, traumas, abuso, negligência, etc., E, claro, a maioria das pessoas que sofrem isso não se tornam psicopatas. Então, a pessoa tem uma tendência e também para, vamos dizer assim, disparar o quadro, para desencadear o quadro, a pessoa tem que ter sofrido alguma coisa. Então, seria tem controle? Tem tratamento? E, a princípio, não. Tá? Não tem nenhum tratamento consensual que a gente pode falar, não, tem esse tratamento aqui, vá procurar tratamento se você for um psicopata. Tá? Existe um estudo que foi publicado, se não me engano, em 2012, que mostrou que se você pega adolescentes com características, traços já de psicopatia, que cometeram crimes, etc., você pega esses adolescentes e você faz um programa intensivo de psicoterapia, principalmente com estratégias comportamentais, cognitivo-comportamentais, faz um treinamento em habilidades sociais, você consegue prevenir ou pelo menos reduzir a recidiva de crimes, tá? Mas isso foi um estudo num ambiente muito específico, então não dá para dizer que é possível fazer isso no ambiente clínico geral. Então ainda é todo um campo por ser descoberto, né? Sem dúvida. Eu vou falar com a Bárbara Torres, ela é advogada lá da Paraíba. Bárbara, boa noite. Boa noite. E a sua opinião, Bárbara? Bom, a minha opinião é que uma pessoa não nasce desse jeito. Ela é afetada, o psicológico dela vem sendo afetado desde criança, e aí o psicológico se transforma, né, numa situação maldosa e leva a pessoa a agir como ela age, de acordo com as circunstâncias que ela teve, como quando criança,
E aí ela começa a agir de forma que é anormal, né, para o mundo. Então é consequência da vida que ela foi vivendo. Isso, eu vejo como isso. E se torna uma maldade, né, no caso. Uhum. Tá bom então, Bárbara. Um grande abraço. Boa noite. Abraço, boa noite. Eu vou registrar alguns comentários que estão entrando pelo Facebook. Entra lá, compartilha. As pessoas compartilham tanta coisa na internet, vídeo engraçado, compartilha lá fotos. Vamos fazer hoje esse programa ser compartilhado para esclarecimento da sociedade em geral, porque nós temos sido testemunhas de muitos fatos nesses últimos dias, onde o criminoso ele é classificado por psicopata. Ele não vai para uma penitenciária normal, ele vai para um hospital. É uma estratégia também dos advogados para amenizar a situação dele. Então, compartilha lá, vamos tratar esse assunto nessa madrugada. O Douglas, ele diz, a sociedade contribui, ninguém nasce assassino ou traficante. Também tem a opinião da Magna, ela diz, acho que escolhem, porque o ser humano pode controlar seus instintos e escolher fazer o bem ao invés do mal. Também tem a opinião da Maria do Socorro, ela diz, pavor, convivi com um, é um horror. Também tem a Júlia Paz, ela diz, na minha opinião, tudo junto, mas a maldade prevalece nesses monstros. Eu fui vítima e sei a dor que essas mulheres passaram. Sou uma mulher hoje traumatizada. Olha, Júlia, eu falava aqui com o doutor fora do ar, ele disse que na maioria dos casos ele trata as vítimas dos psicopatas. O psicopata em si nem sempre ele é ajudado, mas as vítimas ele tem tratado, tem atendido. E se você não tem conseguido superar essa dor, esse trauma, mas ao final do programa, nós, como sempre, estaremos realizando uma oração ao seu favor e de todos que queiram ser ajudados nessa madrugada, tá bom? Um homem fingiu ser policial federal para abordar mulheres, aqui mesmo, na região central de São Paulo. Veja essa cena. Em seu carro, uma mulher sai tranquilamente do estacionamento de um supermercado em uma rua movimentada de um bairro nobre de São Paulo, quando é abordada por um homem que mostra um distintivo de policial federal. Mas engana-se quem pensa que esse homem busca defender a população. Na verdade, ele é um criminoso. Ao abrir a porta, a mulher de 48 anos é sequestrada, assaltada e violentada sexualmente. Nada intimidou o maníaco, nem mesmo as câmeras de segurança do local. Foram horas de terror andando pelas ruas da cidade ao lado do falso policial. As imagens foram divulgadas e dias depois, o homem foi preso em um bairro não muito longe de onde o crime ocorreu. Mas, para a surpresa das autoridades, essa não era a primeira vítima de Adson Muniz dos Santos. É o seguinte, eu sim, aquelas imagens sou eu sim que apareço, só que eu nunca matei ninguém e nunca estrupei ninguém forçado. Segundo investigações, ele não se passava apenas de policial federal, mas também como vereador e produtor de TV. Ele aproveitava a situação para ter alguma vantagem financeira, roubar, furtar, para ter algum valor consigo. Mas o objetivo principal dele era o crime sexual. A lista de crimes cometidos por Adson é ainda mais extensa. Segundo um site, ele também é alvo de uma ação de indenização por dano material no valor de R$100 mil. Mas se você acha que o maníaco deixou de fazer planos, se enganou. O que passa na cabeça de um homem ao cometer tantos crimes? Loucura, falsidade ou psicopatia? E meu foco é ser candidato a presidente para acabar com a corrupção e que ninguém mate ninguém nesse país. Eu acredito que o que faz o indivíduo apresentar essa personalidade de psicopatia é devido ao ambiente em que ele convive, principalmente quando os seus exemplos são de agressão, de violência e entre outros similares a eles.
Esses exemplos, sim, são propícios a levar a pessoa a ter esse comportamento, que faz mal não somente a ela, mas como toda a sociedade e aqueles que estão ao seu redor. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar com a pessoa que ela nem quer mostrar o rosto, porque ela foi vítima de um psicopata e ela ainda teme pela integridade física dela. Ela já está com a gente, daqui a pouquinho ela vai falar aqui no ar, tá bom? Eu vou falar primeiro com a Lucy Gameiro, ela que é terapeuta comportamental aqui de São Paulo. Lucy, boa noite. Olá, boa noite a todos. Qual é a sua opinião diante de tudo que nós temos visto até agora? Bom, eu acredito que a gente não deva qualificar uma pessoa pelo que ela fez, mas pelo que ela é. É considerado um transtorno de personalidade, a psicopatia. Porém, na Idade Média, a gente tinha o hábito de dizer que essas pessoas eram marginais, e simplesmente assim, né? Hoje é difícil estabelecer um diagnóstico, porque a gente está vivendo um momento de liberdade crescente de costumes. Então, na maioria das vezes, a gente generaliza que seja questão de psicopatia e, na verdade, é um mau costume, é um mau hábito, né? Na minha opinião, né, essas pessoas deveriam ser melhor estudadas antes de ser diagnosticadas como psicopata. Muitas vezes, na maior parte das vezes, os crimes mais hediondos foram consumados por pessoas tidas como normais e não por psicopatas. Agora, só um minutinho, Lucy, só um minutinho. Vou aproveitar que o doutor está aqui. É isso, doutor? Tem que fazer um paralelo, a diferença entre um mau hábito e um psicopata? Sim, tem que tomar cuidado, né? Acho que ela tocou num ponto importante, de fato, muitos costumes, vamos dizer, que muita gente ainda tem. Hoje, vamos dizer, está acontecendo uma revolução cultural, né? Em relação à liberdade sexual e etc. Mas eu acredito que seja possível, sim, a gente fazer essa diferença, né? Entre o que é um comportamento, vamos dizer, que está, vamos dizer, essa mudança que está acontecendo na sociedade e comportamentos claramente antissociais e que de forma direta prejudicam as pessoas, né? E em relação ao diagnóstico que ela citou, é possível usar uma coisa chamada checklist da psicopatia, que foi desenvolvida por um psiquiatra chamado Robert Hare. Ele desenvolveu esse checklist e se a pessoa tem uma certa pontuação nesse checklist, isso é muito associado com o diagnóstico de psicopatia e com recidiva em crimes. Isso é muito utilizado por psiquiatras forenses, para poder fazer laudo pericial para juízes e etc. Ô, Lucy, a sua participação contribuiu muito para o programa de hoje. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Eu vou ler alguns comentários, eu vou dar um tempinho, você pode compartilhar nas suas redes sociais. Nós vamos falar com a pessoa que foi vítima de um psicopata, ela está aqui com a gente pela conexão telefônica, ela não quer mostrar o rosto, senão ela participaria até pelo Skype, porque ela ainda teme pela integridade dela, porque o psicopata está solto. Tá? Nós já vamos falar com ela em um instante. O Vicente Valentino, ele diz: eu acredito que seja uma doença. O indivíduo já nasce dessa forma, não pode ser mudado, mas podemos amenizar a sua psicopatia para conviver normalmente na sociedade. Também a Eliane Amaral, ela diz: hoje toda pessoa que mata é chamada de psicopata. Para mim é pura maldade. Pode haver sim um psicopata e pode ser uma doença, mas eu não creio nisso. O Luan Oliver diz: eu estou achando que é trauma de infância. Acho também que é uma doença como bipolar. A Maria Lúcia, ela diz: é uma doença psicológica, precisa de tratamento, mas a pessoa tem que assumir que é um psicopata. Eu queria entender o seguinte: ele tem sentimento, ele é uma pessoa que sente, por exemplo, saudade, ele sente arrependimento pelo que ele fez, ou ele é totalmente livre de emoções? Não, em geral, assim, essas pessoas, principalmente pessoas que seriam psicopata primário, conforme eu falei antes, pessoas que são mais frias, elas são menos emotivas, em geral, tá? Mas elas sentem emoções, principalmente as que não são ligadas com a moralidade, ou seja, culpa, remorso, arrependimento, em geral, essas pessoas não sentem, tá?
mas ela sente prazer, dor, ela pode gostar de alguém ou desgostar de alguém e etc. É um ser humano como outro qualquer, mas tem essa insanidade moral, conforme o Felipe Pinel, que foi o fundador da psiquiatria, nomeou esse tipo de síndrome. Você viu ali, até sorriu, o preso, o acusado de estupro, dizendo, né, não forçava, quero ser presidente. São essas atitudes mesmo meio fora da realidade que demonstram que a pessoa tem um problema de psicopatia? Eu acho que nesse caso, esse que falou que queria ser presidente do Brasil, eu acho que aí teria que investigar se ele não tem algum outro diagnóstico, porque aí ele já está parecendo que está um pouco fora da realidade. Normal ele não é, né? Uma pessoa que está sendo presa e dizer que quer ser presidente do Brasil, talvez ele tenha até um transtorno bipolar, esteja em mania, que a pessoa sai da realidade e fica com, né, uma sensação de grandiosidade, poder. Então talvez ele não seja só um psicopata, talvez esteja em mania. O psicopata, em geral, ele sabe o que ele está fazendo, ele está dentro da realidade, mas ele tem essa insanidade moral, ele não considera os outros. Eu vou falar agora com a Tainá, é um nome fictício. Ela vai contar um pouco a experiência do que ela sofreu com um psicopata. Tainá, boa noite. Boa noite. Conte-nos como foi a sua experiência. Então, eu tive um relacionamento com um rapaz que ele tinha esses sintomas, ele era muito agressivo. E assim, ele era usuário de droga, ele às vezes saía fora de si, tinha muito ciúme, e chegou um determinado momento que eu não aguentei mais. Eu vi que eu estava me desvalorizando totalmente e decidi terminar o relacionamento. Então, ele não aceitou. E assim, no meio de muitas pessoas, ele me agrediu. Ele pegou de uma forma tão forte no meu braço que, assim, eu fiquei com medo. E as pessoas viram, ele se tornou agressivo. Desculpa, ele se tornou agressivo a partir da sua decisão de se separar ou ele já tinha essas atitudes constantes com você? Então, no princípio, ele demonstrou ser uma pessoa assim super normal. Não aparentava nenhum tipo desses sintomas. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi ficando uma pessoa muito possessiva, um ciúme doentio. E quando eu decidi terminar, isso piorou, porque ele me agrediu de uma forma que eu nem esperava isso dele. E hoje, como você está? Hoje, eu estou bem, porque eu reconheci o meu valor, eu vi que eu não preciso de correr atrás de uma pessoa que finge que ama, mas que na verdade não sabe nem o que é amor, porque amor não é isso, né? Mas você teme encontrá-lo, você teme estar no ambiente, ele aparecer, vocês têm ainda alguma proximidade? Não, nunca mais. Nunca mais eu tive contato com ele, até porque eu me mudei para outra cidade. Você teve que se mudar. E assim, eu não temo encontrar ele, porque na verdade eu não sei nem como ele tá, né? Uhum. Mas ficou aí essa experiência, né? Você ter que sair da cidade para fugir da possibilidade dele fazer algo pior com você. Sim, exatamente. Tainá, olha, seja forte, siga em frente. Se tem algo que nos ajuda a vencer na vida, é olhar para frente. Pode ter certeza, siga em frente que você vai superar tudo isso, tá bom? Ok. Boa noite, fique bem. Boa noite. Você vai conhecer agora um pouco mais desse matador solitário lá de Las Vegas. Um homem frio, calculista, uma pessoa que causou aí uma comoção em todo mundo. Domingo, 1º de outubro, 10h05 da noite. 22 mil pessoas assistiam a um show de música country, quando foram surpreendidas por uma chuva de tiros. Foram 10 longos minutos de horror e pânico na cidade que é símbolo de diversão. Até que a polícia descobriu que os tiros vinham das janelas de um dos hotéis de luxo de Las Vegas.
atirador foi localizado no 32º andar. Ele chegou a disparar 200 tiros no corredor do hotel e feriu um segurança. A polícia isolou a área. Quando invadiu a suíte, 1 hora depois, encontrou o homem morto. Ele teria usado uma pistola para se matar após o ataque. Stephen Paddock era um contador aposentado de 64 anos. Durante décadas, adquiriu e armazenou armas e munições. Na casa dele, em Mesquite, no estado de Nevada, a polícia encontrou 19 armas. Em outra propriedade, mais 5 pistolas e 2 espingardas. Ao todo, ele colecionava 50 armas. Autoridades americanas acreditam que ele tenha levado muito tempo planejando a ação. Em julho, Stephen teria reservado um quarto de hotel em Chicago, onde ocorreria um festival internacional de rock. Em setembro, mais uma reserva de hospedagem com vista para outro show em Las Vegas. O atirador ainda teria pesquisado uma apresentação musical em Boston antes de escolher como alvo o Festival de Música Country. Stephen chegou a Las Vegas 3 dias antes do crime. Levava 10 malas, em que escondia 23 armas, a maioria fuzis. O atirador se hospedou em uma das suítes mais luxuosas do hotel, com 170 metros quadrados e vista panorâmica. Instalou câmeras de segurança no quarto e no corredor do hotel para monitorar a chegada de policiais. No carro de Stephen foram encontrados 22 quilos de material explosivo e 1.600 balas. A polícia não descarta que ele tenha planejado transformar o próprio veículo em um carro-bomba. Nada aparentemente explica o porquê ele fez isso. Tudo indica, então, que isso foi um ato psicótico, uma pessoa louca, perturbada, problemática, doente. Stephen Paddock era filho de um dos homens mais procurados pelo FBI, a polícia americana, na década de 60. O pai dele, Benjamin Paddock, era acusado de envolvimento em roubos a diversos bancos. O irmão de Stephen, Eric Paddock, confirma a história, mas conta também que o irmão não tinha antecedentes criminais. Eric não acredita que Stephen tenha planejado a ação durante tantos anos. Meu nome é Matheus Vinícius, eu sou do estado de São Paulo e a minha opinião sobre o tema de hoje é que sim, os psicopatas já nascem assim, porque como professor eu vejo muitas crianças, algumas desde pequenininhas já mostram uma inclinação para a maldade. E que é claro que os fatores sociológicos em que essa criança está inserida vai influenciar no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua psicopatia. Mas que sim, eles já nascem assim. Eu tenho mais comentários lá no nosso Facebook. A Holanda Santos, ela diz: acho que são pessoas doentes com distúrbio psíquico. Também a Débora Serafim, ela contraria a opinião aí do WhatsApp. Ela diz: ninguém nasce assim. Na minha opinião, é maldade, precisa de ajuda. Doutor, nós já vamos caminhando para os momentos finais do programa e a gente viu aí diversas situações. E tem mais casos. Nem sempre o psicopata ele é assassino. Ele também tem atitudes que fazem mal aos outros ou atitudes que fazem mal só a si mesmo. Assim, para concluir, o tratamento ajuda, a pessoa ela tem que estar isolada mesmo, ela tem que estar internada, ou a família pode conviver com pessoas com esse tipo de transtorno? Em geral, se a pessoa tem atitudes que apontam para psicopatia, né? Na minha opinião, o mais seguro é você se afastar dessa pessoa. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, tem uma estatística de que mais de 90% das pessoas que são psicopatas estão na cadeia. Então, no fim, pelo menos lá, é onde essas pessoas muitas vezes acabam, infelizmente. Então, isolar, deixar a pessoa... Vai tratar, mas internar... Então, como eu falei, não tem tratamento, tá? Como eu falei, tem esse estudo que se você pega adolescentes e faz um trabalho intensivo muito específico, é possível você reduzir a reincidência de crime. Mas, a princípio, aqui no nosso ambiente comum, na clínica, não tem tratamento. O que tem que fazer realmente é
punir e tirar essas pessoas da convivência social. Aí elas vão para um presídio psiquiátrico, elas vão para uma... Não, essas pessoas têm que ir para presídio comum, porque elas sabem o que estão fazendo. Né? No terminologia jurídica, essas pessoas são imputáveis, elas não são inimputáveis. Porque só é inimputável quem não sabe o que está fazendo, quem perde o juízo de realidade. Por exemplo, uma pessoa que está em psicose, ou como eu falei, talvez em mania, com sintomas psicóticos, ou uma pessoa, enfim, qualquer transtorno que tire ela, desconecte ela da realidade. O psicopata, ele está conectado com a realidade, mas ele tem uma insanidade moral, ele não se compadece das outras pessoas. E os casos que a gente viu aqui, assim, analisando desde o lado clínico, se nota que realmente são pessoas psicopatas. Talvez aquele da moça que brigou com o namorado e ele ficou agressivo e que usava drogas, para mim não está claro que aquele caso é de uma psicopatia. Podia ser um ciúme intenso, ainda a influência das drogas. Talvez se ele se recuperar em relação às drogas, ele tem um comportamento muito mais controlado, muito mais normal. Aquele caso não está claro. Pois então, você veja que por mais avanço da ciência, por mais que se estude, por mais que se analise o histórico desse tipo de situação, ainda é um fato desconhecido. E como o doutor dizia, a maioria das pessoas que vêm buscar ajuda são as vítimas, porque o psicopata, ele não vai buscar ajuda, ele não esboça a mínima vontade de mudar, mas ainda assim, a pessoa, ela tem sempre a opção da decisão. O poder de decisão é o maior poder do universo. E quando a pessoa ela decide mudar, quando a pessoa ela decide buscar ajuda, ela já deu o passo principal para mudar a situação dela, que é o primeiro passo. Enquanto a pessoa não reconhece, enquanto a pessoa não olha para si mesma e vê a necessidade de buscar, de fazer algo para mudar a situação dela, a tendência é que ela vá piorando mesmo. Tanto se é a vítima, quanto se ela é o psicopata, vamos dizer, todos são vítimas porque todos estão reféns de uma situação. Mas você pode mudar a sua situação. Você pode buscar ajuda. Nós vamos agora falar com Deus, nós vamos nos preparar para a oração. Você que vem vivendo num relacionamento abusivo, você que tem dentro de casa pessoas agressivas, seja por vício, seja por atitudes traumáticas. Eu não sei, eu não sou um especialista para analisar cada caso. Mas uma coisa eu sei, quando a pessoa ela apela para Deus, independente da religião, quando ela apela para o milagre, aí sim, aquilo que até é inexplicável ainda, Deus ele pode mudar a situação dessa pessoa. E se você reconhece que precisa de ajuda, nós vamos agora entrar em oração. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. De tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado, por tudo que vem me assolar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é conhecedor da dor dessa pessoa. O Senhor sabe o que se passa dentro do trauma, dentro da dor, dentro do sofrimento que ela carrega. Os sentimentos de tristeza, de mágoa, os sentimentos de vingança. Ela carrega dentro de si a dor de ter sido violada, a dor de ter sido abandonada. São tantas coisas que essa pessoa tenta conviver que ela já não sabe mais o que fazer. Ela tem tratado, ela tem tomado remédios fortíssimos na tentativa de esquecer o que passou, mas a dor permanece. Então, nós nos dirigimos ao Senhor, o que pode tudo, o único que conhece, o único que sabe o caminho para essa pessoa sair de tudo isso. Que o Senhor agora visite lá no quarto de hospital, na casa, essa pessoa que vive à base de ansiolíticos, essa pessoa que já não pode mais dormir sem tomar um calmante, sem tomar um antidepressivo.
ela passa dia e noite num quarto isolada, porque já não vê esperança para si mesma. Ela já ouviu da boca de tanta gente que para ela já não há solução, mas para ti não há nada demasiado difícil. Então eu te peço, meu Deus, estenda o teu poder a todas essas pessoas que sofrem sem saber o porquê, sofrem sem saber como superar tudo isso. Então, meu Deus, que ao beber essa água, que haja alívio, que haja forças para que essa pessoa busque ajuda. Nós entregamos a todos eles nas tuas mãos. Eu abençoo o doutor Ivan que está aqui conosco, ele que tem lutado, trabalhado, tem estudado para ajudar pessoas vítimas, para ajudar pessoas que têm tentado sair de problemas psiquiátricos. Então que o Senhor dê a eles sabedoria, capacidade, porque o que não tem faltado nesse mundo são pessoas sofridas e perturbadas pelo mal. Nós entregamos a cada um deles nas tuas mãos, entregamos a todos que participam dessa oração, em o nome do teu Filho amado, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Beba da água. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. Olha, essa água é apenas o símbolo do alívio. Depois de participar dessa oração, com certeza, você se sente aliviado. Mas isso não é tudo. É necessário você buscar ajuda. E nessa sexta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite, realizando um trabalho de libertação espiritual. Aquilo que a ciência já não pode explicar, aquilo que o conhecimento humano já não pode entender, busque auxílio em Deus, porque Ele pode fazer o impossível na sua vida. Você que tem depressão, você que tem um familiar com rasgos de psicopatia ou outro tipo de problema psiquiátrico, você que é uma pessoa triste, angustiada e não sabe como superar esse problema, você vai participar aqui e vai receber a libertação. Você vai buscar em Deus a libertação de tudo isso, tá bom? Não só aqui no Templo de Salomão, mas em todos os templos da Universal espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor. O tempo voa aqui no Fala Que Eu Te Escuto. Deus abençoe o senhor. Siga em frente. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença. Foi um prazer. Tá bom? Nós vamos fechar agora a nossa enquete. Vamos ver como é que ficou? Ficou aí mais ou menos como já lá no início. A maioria das pessoas creem que é uma doença. Também 40% crê que é maldade. Fica aí a sua opinião, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta com mais um Fala Que Eu Te Escuto, a partir da 1 da manhã. Você é o nosso convidado todo especial. Um grande abraço, muito boa noite.